Lição 12. 21 de setembro de 2025. Dia Nacional da Escola Dominical. O caráter missionário da Igreja de Jerusalém. Texto áureo. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Atos, capítulo 11, versículo 20. Verdade prática. Faz parte da missão da Igreja a evangelização de povos não alcançados. Leitura bíblica em classe. Atos, capítulo 11, versículos 19 a 30. Versículo 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Versículo 20. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Versículo 21. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Versículo 22. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Versículo 23. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Versículo 24. Porque era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Versículo 25. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e, achando, o conduziu para Antioquia. Versículo 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia, foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Versículo 27. Naqueles dias, desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Versículo 28. E, levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender, pelo Espírito, que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Versículo 29. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Versículo 30. O que eles com efeito fizeram, enviando-o aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Comentário. Introdução. Nesta lição, iremos abordar a prisão, a condenação, a crucificação, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Como o Evangelho alcançou Antioquia, uma importante cidade da Síria dentro do Império Romano. Conhecer esse fato é relevante porque, pela primeira vez, cristãos de Jerusalém levam a mensagem da cruz aos gentios fora das fronteiras de Israel. Com o ingresso do Evangelho na cidade de Antioquia, a igreja dava seu primeiro salto na missão transcultural. Nesta lição, estudaremos sobre como o ID de Jesus é levado a sério por um grupo de cristãos refugiados, vítimas da perseguição que sobreviera a Estevão em Jerusalém. Esses crentes, mesmo sendo leigos, possuíam uma forte consciência missionária. E, quando perseguidos, não escondiam sua fé, mas a compartilhavam apontando sempre para a cruz de Cristo. Esse é um belo exemplo de fé cristã que deve, não somente nos inspirar, mas, sobretudo, nos levar a agir como eles. Palavra-chave. Missão. Parte 1. Uma igreja com consciência missionária. Ponto número 1. O Evangelho para além da fronteira de Israel. Lucas abre essa seção de seu livro fazendo referência aos cristãos, os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, conforme Atos, capítulo 11, versículo 19. Observamos que essa passagem bíblica faz um paralelo com Atos, capítulo 8, versículos 1 a 4, onde narra o início da perseguição em Jerusalém que gerou a dispersão cristã. Assim como Felipe, que em razão da perseguição levou o evangelho à cidade de Samaria, da mesma forma esses crentes, que também faziam parte desse grupo de cristãos perseguidos, levaram o evangelho para além da fronteira de Israel. Ponto número 2. Cristãos dispersados, mas conscientes de sua missão. Esses cristãos dispersados, após fugirem de uma perseguição feroz, não esconderam a sua fé. Aonde chegavam, anunciavam a palavra de Deus, conforme Atos, capítulo 11, versículos 19 e 20.
Foi assim que eles deram testemunho do Evangelho na Fenícia, Chipre e Antioquia. O que vemos são cristãos conscientes da missão de testemunhar de sua fé onde quer que estivessem. Eles haviam sido comissionados para isso, conforme Mateus, capítulo 28, versículo 19, e Atos, capítulo 1, versículo 8. Somente cristãos participantes de uma igreja consciente de sua tarefa missionária agem dessa forma. Eles não perdem o foco, anunciam o Senhor Jesus em qualquer tempo, lugar e circunstância. Ponto número 3. Cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito. Lucas destaca que dentre esses cristãos havia alguns que levaram o Evangelho para Antioquia, capital da Síria, uma cidade cosmopolita e uma das 3 cidades mais importantes do Império Romano, conforme Atos, capítulo 11, versículo 20. O texto deixa claro que foram esses cristãos comuns, os fundadores da igreja de Antioquia, uma das mais relevantes e importantes do Novo Testamento, conforme Atos, capítulo 13, versículos 1 a 4. Eram cristãos anônimos e leigos. Eles não são contados entre os apóstolos, diáconos ou presbíteros. Contudo, eles foram usados por Deus para fundar aquele trabalho e foram bem-sucedidos porque a mão do Senhor era com eles, conforme Atos, capítulo 11, versículo 21, como Lucas destaca. Esse era o segredo que fez toda a diferença. O que fica em destaque, portanto, não era o ofício ou o cargo, mas a capacitação do Senhor. Os apóstolos eram extraordinários e os profetas excepcionais somente porque sobre eles também estava a mão do Senhor. Parte 2. Uma igreja com visão transcultural. Ponto número 1. A cultura grega, ou helênica. A Bíblia nos conta que alguns cristãos que tinham sido espalhados pelo mundo chegaram a Antioquia, falaram aos gregos, conforme Atos, capítulo 11, versículo 20. Essa expressão, falaram aos gregos, é muito importante. De acordo com estudiosos, ela explica que esse foi o primeiro momento em que cristãos judeus falaram de Jesus para pessoas que não eram judias, adoravam outros deuses e não seguiam o judaísmo. Isso mostra que a igreja começou a levar a mensagem de Jesus para além das fronteiras da Palestina, chegando a um mundo totalmente diferente, onde as pessoas não conheciam a fé judaica. Ou seja, não eram judeus que falavam grego pregando para outros judeus da mesma cultura, mas cristãos judeus que falavam grego levando o evangelho a pessoas que não tinham nenhuma ligação com o judaísmo. Dessa forma, o que Jesus havia ordenado, pregar o evangelho a toda criatura, conforme Marcos, capítulo 16, versículo 15, começou a se cumprir. Dessa forma, sem comprometer a verdade da mensagem, o evangelho foi se espalhando e alcançando diferentes culturas. Ponto número 2. Contextualizando a mensagem. Podemos ver aqui um exemplo de como os primeiros cristãos adaptavam a mensagem ao contexto em que estavam. Lucas nos conta que eles anunciavam o evangelho do Senhor Jesus, conforme Atos, capítulo 11, versículo 20. O texto é curto e direto, mas esses cristãos estavam pregando para pessoas que não eram judias. Isso significa dizer que eles não podiam simplesmente usar o Antigo Testamento para provar que Jesus era o Messias prometido, porque isso não faria sentido para aquele público. Diferente dos judeus e samaritanos, que já esperavam um Messias, conforme Atos, capítulo 2, versículo 36, capítulo 5, versículo 42, capítulo 8, versículo 5, e capítulo 9, versículo 22, os gentios não tinham essa mesma expectativa. Além disso, esses cristãos também não mencionam costumes judaicos, como a circuncisão, que Estevão citou em seu discurso, conforme Atos, capítulo 7, versículo 51, porque isso não fazia parte da cultura dos gentios. Em vez de enfatizar que Jesus era o Messias, eles destacavam que ele é o Senhor. Ou seja, estavam dizendo que os pagãos precisavam deixar seus falsos deuses e se voltar para o único e verdadeiro Senhor, conforme Atos, capítulo 14, versículo 15, capítulo 26, versículos 18 e 20. Dessa forma, sem comprometer a verdade da mensagem, o evangelho foi se espalhando e alcançando diferentes culturas. Parte 3. Uma igreja que forma discípulos. Ponto número 1. A base do discipulado. Ao serem informados de que o evangelho havia chegado a Antioquia, conforme Atos, capítulo 11, versículo 22,
a partir de Jerusalém, os apóstolos enviaram Barnabé para lá. Chegando ali, Barnabé viu uma igreja viva e cheia da graça de Deus, conforme Atos, capítulo 11, versículo 23. Como um homem de bem e cheio do Espírito Santo, Barnabé os encorajou na fé, conforme Atos, capítulo 11, versículo 24. Contudo, logo se percebeu que aquela igreja precisava de mais instrução, ou seja, precisava ser discipulada. Com esse propósito, Barnabé foi em busca de Saulo para que o auxiliasse nesta missão. E assim foi feito, e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, conforme Atos, capítulo 11, versículo 26. Esse episódio nos mostra que não basta ganhar almas, é preciso ensiná-las. Sem o ensino, a igreja não cresce em graça e conhecimento. O crescimento saudável só é possível por meio da obra da evangelização e do discipulado. O que realmente define um cristão não é apenas um nome ou um rótulo, mas sim sua vida, sua fé e suas atitudes. Ponto número 2. Denominados de cristãos. Os cristãos de Jerusalém haviam sido chamados na igreja de irmãos, conforme Atos, capítulo 1, versículo 16, crentes, conforme Atos, capítulo 2, versículo 44, discípulos, conforme Atos, capítulo 6, versículo 1, e santos, conforme Atos, capítulo 9, versículo 13. Também passaram a ser identificados tanto pelos de dentro da igreja como pelos de fora dela como aqueles que eram do caminho, conforme Atos, capítulo 9, versículo 2, capítulo 19, versículos 9 e 23, capítulo 22, versículo 4, capítulo 24, versículos 14 e 22. Agora em Antioquia são chamados de cristãos, conforme Atos, capítulo 11, versículo 26. O termo cristãos tem o sentido de pessoas de Cristo. Ponto número 3. A identidade cristã. O que realmente define um cristão não é apenas um nome ou um rótulo, mas sim sua vida, sua fé e suas atitudes. Embora alguns estudiosos acreditem que o termo cristão tenha sido usado em Antioquia como uma forma de zombaria, a verdade é que aqueles seguidores de Jesus demonstravam um grande entusiasmo e dedicação, assim como os primeiros crentes que vieram da igreja de Jerusalém para pregar naquela cidade. O nome cristão aparece novamente na Bíblia em Atos, capítulo 26, versículo 28, e na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Segundo a Bíblia, ser cristão significa crer em Jesus, abandonar o pecado e receber a salvação como um presente de Deus, dado pela sua graça. Conclusão. Aprendemos como a providência de Deus faz com que o Evangelho chegue, por meio da igreja, a povos ainda não alcançados. O que se destaca não é uma metodologia sofisticada de evangelismo, mas a graça de Deus, que capacita pessoas simples e anônimas a realizarem a sua obra. Quem deseja fazer, Deus capacita. Ninguém jamais terá tudo de que precisa para cumprir a obra de Deus, no entanto, se Deus tiver tudo de nós, Ele nos habilitará a realizá-la. Revisando o conteúdo. Pergunta número 1. Qual era o foco dos cristãos que foram dispersados? Resposta: anunciar o Senhor Jesus em qualquer tempo, lugar e circunstância. Pergunta número 2. Como era a cidade de Antioquia? Resposta: Antioquia era uma cidade cosmopolita, capital da Síria e uma das 3 mais importantes do Império Romano, com forte influência helênica. Pergunta número 3. Como os primeiros cristãos contextualizavam a mensagem do Evangelho para os gentios? Resposta: eles não usavam o Antigo Testamento para provar que Jesus era o Messias prometido, nem mencionavam costumes judaicos, mas enfatizavam que Jesus era o Senhor. Pergunta número 4. O que o episódio de Atos, capítulo 11, versículos 22, 23, 24 e 26 mostra? Resposta: esse episódio nos mostra que não basta ganhar almas, é preciso ensiná-las. Sem o ensino a igreja não cresce em graça e conhecimento. Pergunta número 5. Qual é o sentido do termo cristão? Resposta: o termo cristão tem o sentido de pessoa de Cristo e se refere à identidade daqueles que seguem, creem e vivem de acordo com os ensinamentos de Jesus.